Rafael Morgante, e hoje eu vou falar do vídeo do Paulo Guedes que estava lá no Globo News, né? Ele deu uma entrevista lá no novo quadro, que eles vão sempre pegar alguém do governo e vão fazer uma sabatina lá entre a galera. Pegaram logo de cara quem? O Paulo Guedes, né? E aí ele falou alguns pontos, eu não vou colocar o vídeo aqui, porque a Globo, você sabe como a Globo lixo é, ela dá strike em todo mundo e eu não quero levar strike. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou comentar com você os pontos chaves. Antes, você já sabe, todo mundo fala isso pra você, todo canal que você vê fala isso, então eu vou falar também. Se inscreva no canal, clica no sininho, ajude esse canal a crescer e bater aí as nossas metas. E além disso, o like é importante, tempo para o like, já deu like, né? O like é pra cima, lembrando muito bem disso. Então vamos lá, vamos ao vídeo do Paulo Guedes. Paulo Guedes foi desde então, desde o começo, escrachado, pressionado pelos jornalistas e economistas e especialistas da Globo News, né, da Globo, e aí já começa a Miriam Leitão, porque essa questão aí do óleo diesel tirou um pouco da sua autoridade, que o presidente sempre falou que você tinha a sua autoridade. Paulo Guedes, simplesmente chegou e falou assim, o presidente viu que poderia ter uma ameaça de greve, né, dos caminhoneiros, como já teve no ano passado, e aí ele viu essa questão do aumento e foi perguntar, tá, e aí, por que esse aumento? Eu quero entender. Só isso que aconteceu. E ainda ele falou, tô fora do país, quando eu voltar lá, eu vejo que o presidente foi o que aconteceu. Mas aí a mídia, né, em geral, já não, porque ele não quis, ele quis dar uma canetada, fez um governo intervencionista e tal, foi igual a Dilma. Gente, olha que ridículo chegou, né? E Paulo Guedes explicou de forma bem clara, para até povão entender. Paulo Guedes sempre é fantástico. Ele consegue pegar temas difíceis e ele faz com que o povão entenda. E isso é fantástico do Paulo Guedes. Primeiro ponto, então, foi esse dos caminhoneiros. Ele explicou que ele não tem problema nenhum. E pelo contrário, pressionados ainda, não, mas e aí, sua ação no governo? Ele falou, eu sempre tive carta branca, eu pude escolher a equipe que eu quis, eu posso fazer as coisas que eu quis e acabou, não tem essa, sabe? Então, chapuletado na cara da Miriam Leitão, e toda hora eles tentavam interromper, perguntavam e já não deixava ele responder, sabe aquela coisa de interrupting, né, que tipo o Faustão faz? Estavam fazendo com o Paulo Guedes. E ainda ele falava, não, eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá. E pergunta atrás de pergunta. Um outro ponto foi a respeito da Previdência. Por quê? Parece que o governo está parado, só se baseando na Previdência, tem um monte de coisa para votar. E o Paulo Guedes falou exatamente o seguinte, o Brasil precisa votar essa questão da Previdência, porque lá fora tem um monte de dinheiro para trazer para o país. Tem um monte de dinheiro para ser investido em infraestrutura, outras questões. Se não aprovar a Previdência, que é o principal aí fator, vai quebrar o país vai virar uma Venezuela. Não é nem Argentina, ele falou, não é Argentina, é Venezuela. Não vai ter condições. O Brasil quebrando, o que você vai fazer? E ainda falaram a respeito, não, mas aí vocês estão colocando alguns jabotis, né? Querendo dizer que tinham coisas desnecessárias na questão aí do projeto da Previdência Social. E aí ele falou, sou da parte técnica. A minha parte era entregar a questão da Previdência na parte técnica. Aí se tem outros jabotis ou não, é política, é governo, tem que se colocar mesmo algumas questões. E aí ele falou isso, ele falou, mas gente, é uma votação, tem que ser votado e acabou, né? E aí estavam falando da questão de trabalho. Pegaram lá um vídeo do Vale do Anhangabaú, lá cheio de pessoas para procurar emprego, aquela imagem da carteira de trabalho na mão. E ainda ele falou, não, para, parecia até o João Kleber. Isso daí é propaganda do PT, porque se tá tendo esse desemprego é culpa do PT, não é culpa do Bolsonaro. Isso daí é PT, isso daí parece propaganda do PT. Ele fala bem agressivamente desta forma. E aí ele explica o que acontece. Você vai contratar uma pessoa que ganha R$1.000. O custo dessa pessoa são de R$2.000. Então, se gera uma vaga de trabalho, é como se gerasse duas, porque dava para contratar duas pessoas. E aí ele abre isso. E aí ele explica, o sistema previdenciário está quebrado, não dá mais para se sustentar isso. A previdência tem que ser baseada na poupança, você fazer algo formado em poupança. Então, com isso, você quebra essas questões trabalhistas. E aí ele pega e fala a respeito da carteira de trabalho verde e amarela, que ela vai ser colocada aí para votação, para entrar em vigor, depois da votação da Previdência. Por quê? Porque ele não vai se meter a fazer coisas sendo que não está votado ainda a Previdência. E ainda ele disse
que se não votarem da maneira como foi feito, vai ser algo que daqui a 5, 6 anos vai ter que fazer outra reforma da Previdência, sabe? Vai jogar as coisas com a barriga. E aí falaram, não, mas como assim então? Quando votarem a carteira de trabalho verde e amarela, você está falando que vai diminuir os encargos e tal? Ele sim, vai diminuir os encargos, vai gerar mais empregos, os jovens entrarão no mercado de trabalho. E ele colocou números muito impressionantes, porque ele disse que esses números aí de desempregados não é um número real. Esse número bate 50 milhões de brasileiros. Mais ou menos 50 milhões de brasileiros não pagam a Previdência Social. Por isso que o sistema está quebrado. Por isso, porque é caro você manter um funcionário e aí a pessoa vai para o informal. É só isso que ele falou e explicou. E aí eles rebatem, e vai privatizar, cadê as privatizações e tal? O governo do Bolsonaro vai ser intervencionista, por exemplo, o preço do petróleo. Ele, não vai. Foi essa questão. Ele falou acho que umas 4 vezes isso. Ainda falou que vai privatizar, mas tudo tem que ser feito depois da reforma da Previdência. E é fantástico a colocação dele. Aí ele também um outro ponto interessante que é do imposto único, que o Marco Sintra está estudando imposto único. Aí a Miriam Leitão, não, mas tem impostos que não dá para se juntar. E ele falou, estamos estudando. Ela, não, mas e como fica a Zona Franca de Manaus por causa desse imposto? Ele falou, a Zona Franca de Manaus vai ficar lá do jeito que tá, não vai mexer, mas eu vou mudar o Brasil inteiro e o Brasil inteiro vai sair ganhando, e todo mundo vai sair ganhando. Ela, mas e a Zona Franca de Manaus? Ele parou, virou e falou assim, então olha só o que você tá me falando, você prefere então que manter a Zona Franca de Manaus do jeito que tá e lascar o Brasil inteiro? Aí ela, não, foi fantástico. E ainda uma frase que ele falou, show de bola. O Bolsonaro está aprendendo muito mais rápido do que os economistas desse país. Sensacional. Ele ainda disse que foi culpa da própria mídia em geral que ficou apoiando o governo de centro-esquerda e não viu que o governo, que era uma tendência agora, viu o governo de centro-direita, que o povo já estava comprando essa ideia há muito tempo. E ele ainda me esculachou, aí o jornalista, não, mas aqui nós fazemos jornalismo ético. Jornalismo ético? Fantástica a colocação do Paulo Guedes. Ele falou assim, jornalismo ético. Foi fantástica a entrevista. Não vou colocar aqui no canal por conta de ser uma entrevista longa e eu não quero levar strike, mas eu convido a você a procurar aí no YouTube Paulo Guedes Globo News e aí você vai ver a entrevista completa, sensacional, tá bom? Se inscreva nesse canal e se for os pontos principais de forma reduzida, tá? Para que você entenda a colocação dele aí nessa entrevista. E eu posso dizer uma coisa, se você não votou no Bolsonaro, presta atenção nas coisas que estão acontecendo, tá? E o que eu posso te dizer, confia em Paulo Guedes, confia nessa galera. Eles estão tentando de tudo para fazer esse país melhor, para mim e para você, tá bom? Forte abraço, se inscreva aqui no canal e é isso aí. E tchau, tchau! Uhul!